Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 40ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão a votação a ata da sessão anterior. Solicito seus vereadores que iniciem a votação. Só o rosto que está faltando. Ah, tá, não precisa não. Não precisa votar nada, não. Precisa? Acho que precisa não. Até aí, como são 8 votos. Aprovado por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 70, 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação desta Egrégia Casa Legislativa, no termo do inciso 2 do artigo 165 da Constituição Federal, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município, LDO, relativo ao exercício financeiro de 2019. Nobres edis, o projeto de lei em pauta, além das exigências constitucionais, dispõe ainda sobre o equilíbrio fiscal, os critérios adotados para as estimativas das receitas, os limites para os principais itens de despesas e ainda sobre o limite e forma de utilização de reserva de contingência, entre outras matérias relacionadas à execução orçamentária e financeira. O texto, ora submetido à apreciação dos nobres vereadores, atende aos preceitos contidos na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual delinea sobre as prioridades da administração municipal, da organização e estrutura do orçamento, das diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município e suas alterações, da receita pública e das disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. Em relação ao anexo de metas
físicas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro de 2019, cumpre registrar que o mesmo é resultado de ampla discussão, tendo em vista as audiências públicas na elaboração do mesmo, já neste exercício 2018. A intensidade da crise econômica, sem paralelo em nossa história recente, impõe reforçar medidas de austeridade na gestão municipal, com o intento de melhor qualificar o gasto público e gerar o espaço orçamentário requerido para as políticas de maior ressonância social e, assim, configurar um setor público mais reduzido, eficiente e com mais qualidade. O objetivo principal da administração municipal possui foco na decisão e aplicação dos recursos de forma a atender a sociedade quanto à responsabilidade fiscal, elevação da qualidade de vida, redução das desigualdades sociais, do desenvolvimento sustentável, o equilíbrio das finanças públicas, a valorização do servidor, como também a melhoria na prestação do serviço à população. Nosso foco almeja a contenção de despesas e combate a desperdícios, procurando resguardar investimentos em setor prioritários, preservando o equilíbrio das contas públicas, reconhecidamente essencial ao crescimento econômico e social do município de Piraí. Portanto, senhores vereadores, são essas considerações que submetemos à elevada apreciação e consideração de Vossa Excelência. Respeitosamente e atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Proposta de emenda aditiva número 1 de 2018, ao projeto de lei ordinário número 93 de 2018. Acrescenta-se ao parágrafo único do artigo 21 do projeto de lei ordinário número 93 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019. Proposta: acrescente-se o parágrafo único ao artigo 21 do projeto de lei número 93 de 2018, o qual terá a seguinte redação, abre aspas, parágrafo único. A lei orçamentária anual deverá apresentar as despesas relativas à dívida pública contratual e as receitas que as atenderão de forma segregada, como exige o primeiro do artigo 5º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Justificativa. A Constituição Federal ao Poder Legislativo a incumbência de exercer a fiscalização externa do Executivo, devendo agir sempre em proteção do interesse do cidadão a quem representa. Na esfera municipal, prescreve o artigo 31, caput da Constituição, abre aspas, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, fecha aspas, razão pela qual proponho a adição do parágrafo único do artigo 21 do projeto de lei número 93 de 2018. Sala das Sessões, 29 de junho de 2018. Vereadores: Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente, Alex Joaquim da Silva, vice-presidente, Ricardo Campos Passo, primeiro secretário, Wilden Vieira da Silva, Darley Gomes de Moraes, Moacir Gonçalves da Rocha, Júnior. Proposta de emenda justificativa número 2 de 2018, ao projeto de lei ordinária número 93 de 2018. Altera as redações do parágrafo único do artigo 2º, do artigo 13, parágrafo 1º do artigo 13, parágrafo 2º do artigo 13, parágrafo 3º do artigo 13, artigo 17 e parágrafo único do artigo 20, artigo 23, artigo 27, artigo 32 e parágrafo único do artigo 32 do projeto de lei ordinário no 93 de 2018, de 19 de junho de 2018. Parágrafo único do artigo 2º. Passa a ser a seguinte a redação do parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei ordinário no 93 de 2018. Abre aspas. Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício 2019, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista de forma a preservar a suficiência de caixa, o Poder Executivo, somente mediante autorização legislativa, poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais identificadas e estabelecidas nesta lei e seus anexos. Fecha aspas. Artigo 12. Passa a ser a seguinte a redação do artigo 12 do projeto de lei ordinária número 93 de 2018. Abre aspas. Somente com autorização legislativa específica, o Poder Executivo poderá proceder a alterações e adequações de sua estrutura,
ainda que sem aumento de despesa e que tenha por objetivo a modernização e maior eficiência e eficácia do poder público municipal no desempenho de suas atribuições. Fecha aspas. Artigo 13. Passa a ser seguinte a redação do artigo 13 do projeto de lei ordinário número 93 de 2018. Abre aspas, artigo 13. A abertura de créditos suplementares especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesa e será precedida de justificativa e autorização do Legislativo específica. Fecha aspas. O parágrafo 1º do artigo 13 passa a ser a seguinte a redação do parágrafo 1º do artigo 13 do projeto de lei ordinário 93 de 2018. Abre aspas, parágrafo 1º. Os recursos de convênios não previstos no orçamento da Receita ou o seu excesso de arrecadação poderão ser utilizados como fonte de recurso para abertura de crédito suplementar ou especial, desde que precedida de autorização legislativa específica. Fecha aspas. O parágrafo 2º do artigo 13 passa a ser a seguinte a redação do parágrafo 2º do artigo 13 do projeto de lei ordinário número 93 de 2018. Abre aspas, parágrafo 2º. As despesas obrigatórias de caráter continuado definidas no artigo 17 da Lei Complementar 101 de 2000 de responsabilidade fiscal, cuja autorização de despesa decorra de relação contratual anterior, independentemente de quaisquer limites, dependerão de prévia autorização legislativa específica para que sejam reempenhadas nas dotações próprias ou suplementadas em casos de insuficiência orçamentária, ainda que mediante transposição, remanejamento ou transferência de recurso, nos termos do inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal, devendo ainda as dívidas públicas e contratual serem apresentadas de forma segregadas, bem como claramente indicadas as receitas que atenderão, como exige o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Complementar Federal 101 de 2000. O parágrafo 3º do artigo 16 passa a ser a seguinte a redação do parágrafo 3º do artigo 16 do projeto de lei ordinário 93 de 2018. Abre aspas, parágrafo 3º. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, dependerá de autorização legislativa específica a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução dependerão ainda de, fecha aspas. Artigo 17. Passa a ser a seguinte a redação do artigo 17 do projeto de lei ordinário número 93 de 2018. Abre aspas, artigo 17. A inclusão na lei orçamentária anual de transferências de recurso para o custeio de despesas de outros entes da Federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do artigo 62 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, bem como de autorização legislativa específica. Fecha aspas. Parágrafo único do artigo 20. Passa a ser a seguinte a redação do parágrafo único do artigo 20 do projeto de lei ordinário número 93 de 2018. Abre aspas. Parágrafo único. Fica destinado 50% do valor da reserva de contingência para despesas exclusivas nos casos de decretação de calamidade pública, estado ou situação de emergência. Fecha aspas. Artigo 23. Passa a ser a seguinte a redação do artigo 23 do projeto de lei ordinário número 93 de 2018. Abre aspas, artigo 23. Somente com autorização legislativa específica poderá ser autorizada a operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 27. Passa a ser a seguinte a redação do artigo 27 do projeto de lei ordinária número 93 de 2018. Abre aspas. Artigo 27. No projeto de lei orçamentário serão considerados os efeitos das alterações na legislação tributária e de contribuições a nível municipal, estadual e federal, resultante de isenção, cancelamento, correção, instituição, incentivo, anistia e regulamentação com o objetivo de compatibilizar o tributo com as diretrizes da política econômica e a legislação que lhe seja pertinente, devendo, nos casos de alteração da receita pública, ser acompanhada da decorrente demonstração da estimativa do impacto na arrecadação devidamente justificada. Fecha aspas. Artigo 32. Passa a ser a seguinte a redação do artigo 32 do projeto de lei ordinário número 93 de 2018. Abre aspas.
Artigo 32. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição do sistema de controle de custos e avaliação de resultado das ações de governo procedente à indicação do órgão municipal, que apurará os resultados primários e nominal para fins de avaliação do cumprimento das metas estabelecidas nesta lei. Fecha aspas. Parágrafo único do artigo 32. Passa a ser a seguinte a redação do parágrafo único do artigo 32 do projeto de lei ordinário número 93 de 2018. Abre aspas. Parágrafo único. A alocação de recursos na lei orçamentária anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar bimestralmente o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados, devendo os mesmos serem submetidos ao Poder Legislativo para aprovação. Fecha aspas. Justificativa. A Constituição confere ao Poder Legislativo a incumbência de exercer a fiscalização externa do Executivo, devendo agir sempre em proteção do interesse do cidadão a quem representa. Além disso, é do Poder Legislativo a função de elaborar leis, não importando de quem seja a competência para sua iniciativa. Será o Legislativo que fará a discussão e votação do projeto, não sendo cabível que a Constituição criasse impedimento para que estas sejam emendadas. Controlar é acompanhar, vigiar, verificar, orientar e corrigir. E heterocontrole ocorre quando um ente exerce a fiscalização sobre o outro, e o autocontrole ou autotutela é exercido pelo próprio ente sobre seus atos. O controle externo na administração pública está previsto no artigo 70 da Carta Magna. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Na esfera municipal, prescreve o artigo 31, caput da Constituição, abre aspas, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo, fecha aspas. Por sua vez, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas do Estado, do município, dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. No artigo 49, inciso 10, da CRFB 88, está prevista a função jurisdicional conferida ao Legislativo, incumbindo a este o dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta, julgando anualmente as contas prestadas e apreciando relatórios sobre a execução dos planos de governo. Para Benjamin Zinler, 2005, o controle externo empregado pelo Poder Legislativo desdobra-se em duas vertentes, abre aspas, o controle político realizado pelas casas legislativas e o controle técnico, que abrange a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, fecha aspas. A hipótese de controle externo constitui exceção ao princípio da separação dos poderes para garantir outros princípios basilares do Estado democrático, como a supremacia do interesse público, entre outros, mas não é razoável que a hipótese seja ampliada fora do âmbito constitucional. O controle de legalidade do orçamento deve ser exercido de maneira prévia, concomitantemente e subsequentemente aos atos de execução orçamentária. O artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 1988 determina, entre outros, a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber e instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízos da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Como Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores tem a incumbência ou função típica de elaborar leis e a função fiscalizadora atribuída pela Carta Magna e, além disso, deve assessorar o Executivo local e administrar seu serviço. A discussão e votação das leis orçamentárias são atribuídas à Câmara de Vereadores na sua função normativa e fiscalizadora dos recursos municipais. Cabe à Câmara de Vereadores definir as disposições concernentes ao processo legislativo, observando as normas gerais, podendo adequar os prazos e outras especificidades na tramitação legislativa, visando atender às características locais, por meio da lei orgânica.
O respeito ao devido processo legislativo é consequência do princípio da legalidade consagrado pela Constituição, uma vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de norma elaborada pelo poder competente, com observância a disposições da Carta Magna. O orçamento público municipal é uma provisão feita para discriminar a arrecadação com tributos e demais recursos e prever os gastos com manutenção e preservação das atividades da administração. O orçamento registra o programa de trabalho anual do poder público, expondo suas prioridades e a destinação dos recursos públicos arrecadados. Desta forma, a mensagem número 93 de 2018 externa as dificuldades enfrentadas pelo Poder Executivo, bem como a intensidade da crise econômica que assola o país, que impõe a necessidade de reforçar medidas de austeridade no sentido de atender a um processo de planejamento permanente, com uma atenção voltada para as necessidades da manutenção e custeio dos serviços públicos essenciais, atendimento das áreas prioritárias como saúde, educação, habitação, saneamento e investimento em infraestrutura, dentre outros. Por outro lado, o Poder Executivo esclarece que, em virtude do difícil cenário econômico no setor público, os índices econômicos financeiros sofreram consideráveis alterações, o que teria refletido em uma retração do PIB e uma alta taxa de inflação, desemprego e consequente perda de arrecadação, razão pela qual motivam um maior controle do orçamento público pelo Poder Legislativo. Considerando que a Câmara de Vereadores tem a incumbência ou função típica de elaborar leis, devendo assessorar o Executivo local a administrar seus serviços, bem como propor mudanças pertinentes contidas na legislação, avaliando os projetos de lei a que lhes são submetidos. Propomos as alterações das redações do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13, parágrafo 1º do artigo 13, parágrafo 2º do artigo 13, parágrafo 3º do artigo 13, artigo 17 e parágrafo único do artigo 20, artigo 23, artigo 27, artigo 32 e parágrafo único do artigo 32 do projeto de lei ordinária número 93 de 2018, de 19 de junho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2019 e dá outras providências, através de emenda modificativa, conforme autoriza o artigo 124, parágrafo 4º do regime interno desta Casa de Leis. Câmara Municipal de Piraí, 28 de junho de 2018, vereadores: Mário Hermínio da Silva Carvalho, Ricardo Campos Passo, Wilden Vieira da Silva, Alex Joaquim da Silva, Darley Gomes de Moraes, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Requerimento número 107 de 2018. Os vereadores que subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que sejam colocados em regime de urgência a proposta de emenda aditiva número 1 de 2018 ao projeto de lei número 93 de 2018 e a proposta de emenda modificativa número 2 de 2018 ao projeto de lei 93 de 2018, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa e submetidas à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por encerrarem matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 10 de junho de 2018, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Ricardo Campos Passo, Wilden Vieira da Silva, Alex Joaquim da Silva, Darley Gomes de Moraes, Moacir Gonçalves da Rocha, vereadores. Convite. Este comando tem a honra de convidar Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Segurança, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Convite. Este comando tem a honra de convidá-lo para o café comunitário, que será realizado no dia 17 de julho de 2018, às 10 horas, na Câmara Municipal de Piraí, localizada na Rua Dr. Luiz Antônio Garcia da Silveira, número 16, Centro. Na reunião estarão presentes representantes da comunidade, onde serão tratados assuntos inerentes à política de segurança pública na área desta unidade operacional.
Em caso de impossibilidade de comparecer ao evento, por gentileza, disponibilizar um representante. Marcelo André Teixeira da Silva, Tenente-Coronel PM, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar. O presidente da Câmara Municipal de Piraí, Rio de Janeiro, vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, no uso de suas atribuições legais, resolve, convoca. Fico convocado todos os vereadores deste Poder Legislativo para a reunião no dia 11/7/2018, às 14 horas, nesta Casa Legislativa, visando esclarecimento dos senhores secretários municipais, a saber, Carmen Maria C.B. Gomes, Sandra Simões, Rogério Nunes da Silva, Mário Luiz Dias Amaro, Ricardo Torres da Silva, Roberto José Borges Silva e João Carlos da Silva. Aos excelentíssimos senhores vereadores. Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário número 51, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77 e 79. Todos versando sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Piraí, 5 de julho de 2018. Registre, intime-se e cumpra-se. Vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente. Passaremos para a apreciação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação única o requerimento dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí para votar em regime de urgência a proposta de emenda aditiva número 1/2018 e do projeto de lei 93/2018 e a proposta da emenda modificativa número 2/2018 ao projeto de lei 93/2018, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regimento interno desta Casa. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos e 3 contra. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer da emenda modificativa do projeto. Parecer Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 1120/2018. Proposta de emenda aditiva número 1/2018 ao projeto de lei ordinário número 93/2018. Relator, vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, veio a proposta de emenda aditiva número 1/2018 ao projeto de lei número 93/2018, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Alex Joaquim da Silva, Ricardo Campos Passos, Darley Gomes de Moraes, Wilden Vieira da Silva e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, com a finalidade de acrescentar o parágrafo único do artigo 21 do projeto de lei ordinário número 93/2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2019, o qual passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. A lei orçamentária anual deverá apresentar as despesas relativas à dívida pública contratual e as receitas que as atenderão, de forma segregada, como exige o primeiro do artigo 5º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. A finalidade da presente proposta de emenda aditiva número 1 de 2018 é cumprir determinação emanada do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, exarada no processo número 200.628, dígito 1/17, objetivando a adequação da Lei Orçamentária Anual, LOA, e da Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, concernentes à dívida pública contratual e as receitas que as atenderão de forma segregada. Na sequência do processo legislativo,
foi a propositura encaminhada para a emissão de parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, a fim de ser apreciada quanto aos seus aspectos constitucional, legal e jurídico, conforme autorizada pelo artigo 53 do regimento citado. Ao fazê-lo, verificamos que a proposta é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa de competência concorrente, em obediência aos ditames, estando ainda de acordo com o artigo 124, parágrafo 3º do Regimento Interno. O orçamento público é uma provisão feita para discriminar a arrecadação com tributos e demais recursos e prever os gastos com manutenção e preservação das atividades da administração. O orçamento registra o programa de trabalho anual do poder público, expondo suas prioridades e a destinação dos recursos públicos arrecadados. Cabe ressaltar que as alterações propostas estão de acordo com os mecanismos de controle social previstos no artigo 7º e seus incisos e artigo 8º do Projeto de Lei Ordinária, número 93 de 2018, alterações que possibilitarão um orçamento público transparente. Sala das Sessões, 10 de julho de 2018, conclusão do relator, pela aprovação da proposta de emenda aditiva número 1 de 2018, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 21 do Projeto de Lei Ordinária, número 93 de 2018. Sala das Comissões, 10 de julho de 2018. Membros das comissões, de acordo com o parecer conjunto dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 10 de julho de 2018. Vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Alex Joaquim da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Wilden Vieira da Silva, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Referente. Processo número 1121 de 2018, proposta de emenda modificativa número 2 de 2018 ao projeto de lei número 93 de 2018. Relator, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, veio a proposta de emenda modificativa número 2 de 2018 ao projeto de lei 93 de 2018, de autoria dos excelentíssimos senhores vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Alex Joaquim da Silva, Ricardo Campos Passos, Darley Gomes de Moraes, Wilden Vieira da Silva e Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, com a finalidade de alterar a redação do parágrafo único do artigo 2º, artigo 13, parágrafo 1º do artigo 13, parágrafo 2º do artigo 13, parágrafo 3º do artigo 13, artigo 17 e parágrafo único do artigo 20, artigo 23, artigo 27, artigo 32 e parágrafo único do artigo 32 do Projeto de Lei Ordinária no 93 de 2018. A finalidade da presente proposta de emenda modificativa número 2 de 2018 é conferir ao Poder Legislativo a incumbência de exercer a fiscalização externa do Executivo, devendo agir sempre em proteção do interesse do cidadão a quem representa. Além disto, é do Poder Legislativo a função de elaborar leis, não importando de quem seja a competência para sua iniciativa. Será o Legislativo que fará a discussão e votação do projeto, não sendo cabível que a Constituição criasse impedimento para que estas sejam emendadas. O Orçamento Público Municipal é uma previsão feita para discriminar a arrecadação com tributos e demais recursos e prever os gastos com manutenção e preservação das atividades da administração. O orçamento registra o programa de trabalho anual do poder público, expondo suas prioridades e a destinação dos recursos públicos arrecadados. Cabe ressaltar que as alterações propostas estão de acordo com os mecanismos de controle social previstos no artigo 7º e seus incisos no artigo 8º, buscando a correção de erro material dos citados artigos do Projeto de Lei nº 93 de 2018, alterações que possibilitarão um orçamento público municipal transparente. Sala das Sessões, 10 de julho de 2018, conclusão do relator, pela aprovação da proposta de emenda modificativa número 2 de 2018 ao projeto de lei número 93 de 2018. Sala das Comissões, 10 de julho de 2018, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Conclusão da comissão, pela conclusão dos ilustres relatores. Sala da Comissão, 10 de julho de 2018, Wilden Vieira da Silva, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Alex Joaquim da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.
Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre, senhores vereadores, escrito na forma regimental, por tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, José Paulo Carvalho de Oliveira. Presidente, posso falar daqui? Pode sim, excelência. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. Estamos aqui novamente, numa votação importante, e discutindo um tema. Essa emenda modificativa que vocês fizeram aí, eu falo vocês fizeram que eu votei contra, então não fui eu. Vocês não têm nem noção do que vocês estão fazendo. Eu sei que eu vou acabar de falar aqui, como a mesa pode escrever o que quiser, vai escrever, depois vai falar de mim. Eu votei contra, que alguns itens aí, tudo bem, vocês têm razão. A maioria aí, vocês não sabem, nem não têm nem noção do que vai acontecer. Vocês vão travar o município como travou com o remanejamento zero para o prefeito. Fiscalizar não é fazer isso que vocês estão fazendo. A eleição acabou há 2 anos atrás, praticamente. E isso que está acontecendo aqui nessa casa, em grande parte, é uma politicagem. Num teatro que, na minha opinião, deveria receber até parabéns por alguns atos, de tão bem feito. Outro dia foi falado pelo vereador Alex que nós recebemos ordem do prefeito. Eu não recebo ordem de ninguém. Eu não trabalho para prefeito, eu não trabalho para essa casa, eu trabalho para a população. Eu estou aqui para defender o bem de todos. Não concordo com coisas erradas, jamais concordaria. Eu não estou na política para poder fazer carreira. Quando eu entrei, resolvi entrar na política, foi para poder ajudar um pouco mais, ou tentar ajudar um pouco mais. E acho que tem feito a minha parte, provavelmente cometendo algum erro, porque até hoje eu não conheci ninguém perfeito que fez tudo certo. E provavelmente não o conhecerei. Isso vai ser mais uma forma de travar lá na frente. Nós temos aí, quantos processos aí presos aqui há um tempão, que não é liberado. Alguns está faltando coisa assim, que me manda errado para cá. Não vou defender ninguém que fala que está tudo certo, que é mentira. Vai ter muitos aí que podiam ter votado. Foi se falado outro dia, fizeram uma indicação aí, para substituir as caçambas por contetores de lixo. Então não sabem nem o que estão pedindo, porque a caçamba é para colocar lixo sólido, resto de obra. Como é que um contentor ia caber aquele lixo todo? Aí, ontem, o senhor Alex disse que o dinheiro foi gasto para pagar o aterro sanitário lá de Seropédica. Dinheiro que seria para poder contratar as caçambas. No meu modo de ver, se foi feito isso, está certo, porque ninguém ia aguentar esse lixo todo aí, porque já que não pode jogar no aterro sanitário, tem que jogar lá, tem que ser pago. Então, prioridade, ao meu modo de ver, seria pagar o aterro sanitário, senão eles não deixariam colocar mais lixo lá e a cidade não ia suportar esse monte de lixo. Com isso, prejudicando todo mundo que precisa de uma caçamba, que é um serviço que muita gente não tem como jogar o material fora. Peraí, uma cidade que não foi projetada, a maioria das ruas são ruas apertadas. Se a pessoa cavar, tirar o entulho da sua casa sólido e deixar no meio da rua, isso vai virar uma desordem total. Já que nós não temos esse recurso todo, isso não é mentira, apesar que a televisão outro dia mostrou que nós somos um dos municípios do estado do Rio, são 3 só que estão com as contas direitas, que parabenizando, um monte de coisa, um monte de elogio. Nós sabemos que essa crise é real. Isso não é historinha. As coisas não andam nem próximo do nosso município e dos nossos vizinhos. Estão devendo um monte de coisa. Provavelmente não vão pagar o salário até o final do ano, alguns deles aí.
Tem um monte de serviço que não estão prestando mais, enquanto a gente presta uma educação boa, uma saúde boa e alguns serviços regulares. Tem muito serviço bom. Precisa melhorar, sim. E eu acho que o nosso comprometimento, quando nós fomos nas casas das pessoas pedir voto, foi para unirmos e juntos resolver o problema do município. Essa briga que existe com a oposição, com o prefeito, isso não devia acontecer. Comigo não, eu não tenho oposição com ninguém. Eu não obedeço ordem de prefeito. O Luiz Antônio, sei que ele acerta muito, mas comete alguns erros. Eu acho, na minha opinião, acho que ele deveria fazer algumas coisas diferentes, mas também não quer dizer que eu estou certo. Eu acho que o que nós tínhamos que fazer, ainda que o prefeito não venha nessa casa, ainda que o prefeito não escute muita gente, obrigar a vir aqui e mostrar também o caminho certo. Isso que estão fazendo essa emenda aí, isso vai travar o município. Vocês não têm nem noção do que vocês vão fazer ano que vem. O município não suporta isso. Isso não é fiscalização, gente. Isso não é fiscalização. Tem várias maneiras de fiscalizar. Isso é simplesmente amarrar as pernas e a mão. Agora tu vai comer o que eu der. Se não fizer do jeito que eu quero, não vai ser feito. Isso vai prejudicar a população mais ainda. Por isso eu votei contra o regime de urgência, vou votar contra a emenda. E tenho certeza que lá na frente, quem ouviu falar isso aí e guardar na mente vai saber que eu estou certo. Olha o que foi prometido quando foi o remanejamento zero aqui. Nenhuma coisa vai ficar agarrada nessa casa, não vamos votar tudo. Mentira. Tem coisa agarrada aí 6 meses. Então, se o secretário não vem aqui, nós podemos obrigá-lo a vir. Nós podemos obrigá-lo a vir aqui. E que divulgue, somos obrigados a trazer o secretário porque ele não quer vir aqui. Só me dá uma parte, se permite? Pode ser, Excelência. Uma das pessoas que disse, Excelência, que tudo que fosse para votar, que não permitiria que ficasse agarrado, eu sou uma dessas pessoas, tá aí nos anais da casa. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que se inteirasse um pouco mais, procura saber dos processos que estão agarrados aí, por que estão. Mais de 95% deles, por que não trazem os documentos? Aí eu pergunto ao Executivo, não, Vossa Excelência, mas embora eu acho que Vossa Excelência devesse conhecer um pouco mais sobre os projetos que estão aí. Por que eles temem tanto em mandar os documentos que a gente pede, que a lei manda, determina que mande? Excelência, se eles têm medo, Excelência, isso é um problema deles. Isso é um problema nosso, Excelência. É um problema nosso. Nós fomos eleitos para isso. Obrigado pela parte. Eu estou fazendo a minha parte, Excelência. E não é 95% que está com erro, não. Não é mais 95%, não. Porque Vossa Excelência foi presidente dessa casa e sabe como que é complicado ser o gestor de despesa. Não é essa facilidade toda que estão falando, não. Não é essa perfeição toda que existe, não. Hoje, o que existe ainda é uma briga política dentro de Piraí. Não existe pessoas, ou muito poucas interessadas realmente em melhorar esse município. Eu não estou aqui defendendo prefeito, nem executivo, nem nada, não. Eu estou falando o que eu penso. Sei que quando eu parar de falar aqui, eu não vou ser o último a falar, né? Não posso falar depois, vão marretar, vão falar um monte de coisa. Mas é muito fácil, Excelência, eu chegar aqui, falar um monte de coisa, gritar. É muito fácil fazer isso. Mas as pessoas que entendem um pouquinho mais como o sistema funciona, elas sabem que eu estou falando certo. E Vossa Excelência sabe. Vossa Excelência é uma pessoa inteligente. Às vezes não usa a inteligência do lado certo. Esse é o meu modo de pensar, tá, Excelência? Mas não tem 95% não. Eu conheço sim, Excelência. Eu me inteiro sim das coisas. Eu não estou aqui falando abobrinha, fazendo firula, não. Não preciso disso. Tá certo? Então eu acho que nós deveríamos pensar mais. Para começar, está colocando em regime de urgência uma coisa que está na casa há um tempão. Já poderia ter feito antes. Por que deixa para o último dia fazer regime de urgência? Será que é necessário, Excelência?
Obrigado, presidente. Eu não vou. Só queria falar, Excelência, que se eu li até uma convocação aqui, todos esses artigos aí, todos esses projetos aí, todos eles estão faltando no documento. E eu venho pedindo, ontem eu peguei 2 funcionários meus, um da contabilidade e um procurador, e fui procurá-los lá, designei 2 para ir tirar dúvidas dos projetos. Como já estava convocados eles a vir para discutir esses projetos. Amanhã vai ter reunião, está agora os vereadores também, todos os vereadores convocados a vir. Quem puder, também tem uns que têm seus afazeres, mas seria ótimo que todos estivessem aqui para discutir e resolver os problemas. A gente não está aqui para fazer politicagem nem nada. Agora, a gente pede um documento, não vem o documento, a gente não pode, ainda bota em regime de urgência, se a gente ler aqui e for para as comissões, vai ser pior, que vai ser matado nas comissões. Então não é melhor a gente resolver e votar e resolver trazendo a documentação. Tem projeto, Excelência, que o contrato já venceu da empresa e eles querem dinheiro para... Não entendi. Entendeu? Então tem umas coisas, tem projeto que acabou o contrato, eles querem dinheiro, eu quero saber por quê, se eles vão fazer um novo contrato, se eles vão fazer, se o dinheiro que tinha acabou, o orçamento tem todas as coisas. Então eu gostaria que eles, né, que a gente também para a gente analisar. E a gente pede o documento e o documento não vem, então enquanto não vir e não for certo, a gente realmente não tem jeito. Com a palavra o vereador Alex Joaquim da Silva. Boa noite, permissão para aqui, presidente. Boa noite, presidente, nobres companheiros, público presente, internautas que nos assistem. Eu só vou falar porque o companheiro Russo, né, falou meu nome ali umas 3, 4 vezes. Quem pediu para trocar as caçambas por contentores de lixo fui eu. Eu fiz a indicação. Por quê? O pessoal, a gente não tem dinheiro. O prefeito não pôde dar um reajuste para o funcionário público por falta de dinheiro. Então, a gente fica alugando caçamba para botar lixo, né, residencial. O pessoal chega com lixo residencial e bota na caçamba. Então, ali virou um depósito de lixo. Então, tem ruas que já são estreitas. Eles põem uma caçamba, o carro já não passa, se vier 2 carros, acabou, dá engarrafamento. Então, foi eu que pedi, eu fiz a indicação. Não é melhor comprar caçamba do que ficar... O contrato deve ser de algum amigo. Não é possível ficar contratando caçamba para botar lixo residencial. Isso aí, é só em Piraí que acontece isso, meu amigo Russo. Só em Piraí. Eu nunca fui na cidade e vi caçamba sendo usado para lixo residencial. Esse tipo de caçamba é para ser usado resto de obra, barro, galhos de árvore. Aí sim, o morador vai solicitar as caçambas, a prefeitura vai lá, põe e depois dá destino. Não é deixar a caçamba ali um ano inteiro, consumindo o dinheiro do povo. Tem lugar que tem 2, 3 caçambas e não tem nem lixo para isso. Isso aí é suspeito. Por que a prefeitura faz isso? Aí pede 550 mil de remanejamento para contrato da caçamba e nem contrato tem. Acabou o contrato, não fizeram outro contrato, aí o senhor quer que a gente aprove? Os transportes escolar, 5 anos fazendo o mesmo contrato, não tem licitação, aditivo. Gente, a nossa mentalidade não é atrasar o governo, não. É pelo contrário, é ajudar o governo. Ele não está falando economia, fazer economia. Como que vai fazer economia se você não faz licitação? Fica usando o mesmo contrato. Isso aí, para mim, não é fazer economia, não. É má gestão. Todos os projetos que estão aqui, todos, estão faltando algo. Não são 95% não, Júnior. São 100%. 100%. Eu analisei um por um. Eu tive o trabalho de pegar um por um. Tanto é que os de esporte não tem um aqui. O Rogério veio aqui e explicou
Foi tudo aprovado. Ontem aprovamos do fundo aqui de saúde. Então não tem um projeto agarrado que esteja certo. Todos os projetos estão errados, todos. 100%. Eu estou aqui falando porque eu peguei um por um e estudei. Não foi ninguém que me disse, não. Um por um. Agora o desafio fala que tenha um certo aqui agarrado. Só um. Se for, a gente faz uma extraordinária, ô, presidente, e põe essa semana para votar. Boa noite. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em votação única em regime de urgência a proposta de emenda aditiva número 1, 2018, ao projeto de lei 93, 2018. Solicito seus vereadores que iniciem a votação. Duas abstenções, e um contra e 5 a favor. Aprovado por 5 votos. Coloco em discussão e votação única, em regime de urgência, a proposta de emenda modificativa número 2, 2018, ao projeto de lei 93, 2018. Solicito seus vereadores que iniciem a votação. Não, só se empatar. Não empatou, não voto. Aprovado por 5 votos, 1 voto contra e 2 abstenções. Passaremos, hoje não tem explicação pessoal que não tem matéria. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 16 de julho do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos. E eu peço aos senhores vereadores, quem puder vir amanhã à reunião, é muito bom.